Hoje, segunda, 11 de novembro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Botafogo não venceu nessa última rodada, a diferença que era de 6 pontos caiu para 4 em cima do Palmeiras, mas estamos ainda com uma diferença bastante sóbria, faltando 5 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. E na próxima rodada, os 3 postulantes ao título vão jogar fora de casa e contra adversários em situações diferentes na tabela de classificação. Um com foco na final da Libertadores contra a gente, outro pensando numa vaga na Libertadores e um time desesperado para ficar na primeira divisão. Tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Não é hora de pânico. E uma recomendação desse careca que vos fala: não vejam programas esportivos sensacionalistas. É aquilo que eu peço para vocês nesse momento da data FIFA. Fiquem calmos. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Quer ficar com 8 centímetros a mais de altura? Vejam essas duas belezuras. Um tênis e um sapato. São da Eleva Calçados, parceira do canal do TF. E você pode ter até mesmo a sua estatura aumentada em 8 centímetros com tênis e sapatos de altíssima qualidade. Nesse Black November, você tem descontos interessantíssimos e uma promoção que é para a galera do canal do TF. Comprando 2 pares, você tem 20% de desconto. Comprando 3 pares, 25% de desconto. É só você apontar seu celular no QR Code ou clicar no link que está na descrição. Verifiquem os produtos, são de altíssima qualidade, são bonitos. Gente, você não tá ali parecendo que tá usando um saltinho alto, não. O tênis não aparenta nada, nem o sapato que você ficou com uma estatura um pouco maior. Utilize o cupom Canal do TF para vocês poderem ter esta vantagem. A entrega é rápida. Se você mora na cidade de São Paulo, você comprando hoje, por exemplo, até às 16 horas, o tênis ou o sapato chegará na sua casa hoje ainda. Conheçam os produtos da Eleva Calçados, cliquem no link que está na descrição ou aponte o celular no QR Code. A entrega é rápida, mas prestem atenção, são produtos limitados. Vejam, comprem. Eu tenho certeza que a Eleva Calçados vai aumentar a sua altura e você vai se sentir bonitão, hein? Se tivesse 8 centímetros a mais, eu teria sido um goleiro melhor do que o Castilho. A 33ª rodada ainda não terminou. Teremos mais um jogo, que será o confronto entre Atlético Mineiro e Flamengo, que ontem fizeram a final da Copa do Brasil. A equipe rubro-negra venceu mais uma vez a equipe atleticana lá na Arena MRV e vamos aguardar o que poderá acontecer em relação ao Estádio do Galo, porque isso tem uma influência direta no nosso jogo, que vai acontecer na outra quarta-feira, porque com tudo que aconteceu ontem na arena da equipe mineira, a tendência é que esse estádio seja interditado, fazendo com que o jogo que nós teremos contra o Galo, ou seja, com os portões fechados e disputado na Arena MRV, ou aconteça no Mineirão ou na Arena Independência. Então, no dia de hoje, nós já teremos algum tipo ali de ação visando essa partida contra o Galo. Vamos passar aqui os resultados da 33ª rodada e hoje podemos falar oficialmente que nós já temos um G7 no Campeonato Brasileiro. Então, temos mais uma vaga na Copa Libertadores da América do ano que vem. 33ª rodada. Internacional, 14 jogos invicto. 2, Fluminense 0. Fluminense voltou a flertar com a segunda divisão. Palmeiras 1, Grêmio 0. Palmeiras, depois de 2 jogos sem nenhuma vitória, venceu a equipe do Grêmio por 1-0 lá no seu estádio, no Allianz Parque. O nosso resultado, a bola não entrou demais. O Botafogo está jogando até agora contra o Cuiabá, a bola não estaria entrando, né? O Botafogo criou diversas oportunidades e não conseguiu fazer o seu gol. 0-0 no estádio Newton Santos. Vitória, perdeu em casa para o Corinthians. A equipe corintiana já começa a pensar ali nesta possibilidade de shows de vagas na Copa Libertadores, de ir para a principal competição do continente. Venceu por 2-1 a equipe do Vitória, que segue ali perigando cair para a segunda divisão. O Atlético Goianiense, que está passando por um momento ali, digamos que de alta no Campeonato Brasileiro, não perdeu para o Red Bull Bragantino na sua casa. O jogo foi 0-0. Cruzeiro 2, Criciúma 1. Cruzeiro voltou a vencer com Fernando Diniz. Fortaleza goleou o Vasco 3-0 lá no Castelão. E detalhe, hein? Muitas pessoas falam: o Palmeiras está colando no Botafogo. Se o Fortaleza não tivesse sido roubado contra o
Palmeiras lá no Allianz Parque, hoje o vice-líder seria o Fortaleza. Fortaleza estaria a 3 pontos da gente. Estaria com 2 pontos a mais que o Palmeiras. O Palmeiras estaria praticamente fora da briga pelo título brasileiro. E quem seria o nosso adversário direto a respeito desta possibilidade seria o Fortaleza. Mas o Fortaleza foi garfado de uma maneira covarde contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. E eu não vejo a imprensa falando sobre isso, né? Porque não é legal, né, falar mal do Palmeiras. Juventude venceu o Bahia por 2-1. Bahia que não vence mais ninguém, isso é ruim, porque o Bahia vai enfrentar o Palmeiras na próxima rodada. Vamos mostrar daqui a pouco para vocês. E o São Paulo venceu a equipe do Atlético Paranaense por 2-1. Nesta data FIFA, 2 jogos acontecendo. Essa partida entre Flamengo e Atlético Mineiro, jogo no Maracanã, e depois o Galo vai enfrentar o Atlético Paranaense também fora de casa. Tabela do Campeonato Brasileiro, só para vocês entenderem como que está a competição nesse momento, tabela do SofaScore. E se você quiser baixar o SofaScore, que é parceiro do canal do TF, tá aqui o QR Code na tela para vocês poderem apontar. Vou deixar o link na descrição. Entre no SofaScore, são várias estatísticas de futebol. Você tem vários itens bem bacanas para vocês acompanharem de diversos jogadores, mas é importante vocês baixarem o SofaScore. É download grátis, vocês ajudam o canal do TF. Link no primeiro comentário, baixem lá, não custa nada, dê essa moral para esse careca que vos fala. Voltando com a tabela aqui para vocês, o Fogão é líder do Campeonato Brasileiro com 33 jogos e 68 pontos. O Botafogo tem 20 vitórias, uma vitória a mais do que o Palmeiras. Na segunda posição, está o Palmeiras com 64 pontos, 4 pontos a menos do que a gente, com 15 em disputa. Isso quer dizer que o Botafogo pode chegar a 83 pontos e o Palmeiras a 79. Na terceira posição, Fortaleza com 63 pontos. O Fortaleza pode chegar a 78 pontos na luta pelo título brasileiro. Então são os 3 postulantes ao título nacional. O Internacional está na quarta posição com 59 pontos. O Flamengo, já classificado para a Libertadores pelo título na Copa do Brasil, com 58. E o São Paulo na sexta posição com 57. Os 4 primeiros colocados já estão garantidos na fase de grupos da Copa Libertadores. O Flamengo já não precisa mais dessa vaga pelo Campeonato Brasileiro. Você tem já o São Paulo e o Cruzeiro hoje com o G7 indo para a fase preliminar da Copa Libertadores. Lembrando que o Cruzeiro está na final da Copa Sul-Americana. Se for campeão, pode abrir já um G8. Se o Botafogo for campeão da Copa Libertadores, pode abrir um G9. Se tivermos um G9 de Campeonato Brasileiro, hoje até mesmo o Vasco da Gama estaria indo para a Copa Libertadores. O Vasco hoje é o 9º colocado com 43 pontos. Até o Corinthians voltou a sonhar com uma vaga na Copa Libertadores. O Corinthians que está na 10ª posição com 41 pontos. O Atlético Mineiro está na 11ª posição também com 41 pontos. O Grêmio está na 12ª com 39. O Grêmio para baixo eu vejo que são times que são hoje arriscados de um rebaixamento, né? O Grêmio está na 12ª posição com 39 pontos, o Vitória na 13ª com 38, o Fluminense na 14ª com 37, o Criciúma na 15ª com 37, o Juventude na 16ª com 37 e o Z4 do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino com 36, Atlético Paranaense com 34 e os 2 rebaixados, Cuiabá e Atlético Goianiense. O Cuiabá com 29 pontos e o Atlético Goianiense com 26. Se a gente para analisar, algumas disputas ainda serão ferrenhas até a reta final do Campeonato Brasileiro, por 2 vagas em relação ao rebaixamento. E se tivermos shows de vagas para a Copa Libertadores, por mais 2 vagas, né? Cruzeiro pode dar mais uma e o Botafogo pode dar mais outra, né? E com certeza essas equipes aqui todas torcerão pelo Botafogo na final da Copa Libertadores América para você poder ter mais vagas nesta possibilidade de uma Libertadores do ano que vem. Vamos para a 34ª rodada, terá início no dia 20, né? No dia 20, na outra quarta-feira, com o jogo Corinthians e Cruzeiro. É uma partida que para o Corinthians é a situação da Libertadores. Se o Corinthians vencer, fica ali empolgado com a possibilidade de jogar a Copa Libertadores do ano que vem. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. O Atlético Paranaense tem que vencer em casa se quiser se manter na primeira divisão. Criciúma e Vitória é um duelo de 2 equipes que estão hoje desesperadas para elas ficarem na primeira divisão. Se você pega aqui, hoje o Criciúma tem 37 pontos, está a 1 ponto da zona do rebaixamento, e você terá
a equipe do Vitória, que também tem 38 pontos, é um ponto a mais. Se você tiver um empate, é bom para o Vitória, que se mantém com essa diferença interessante. E se o Criciúma vencer, ultrapassa o Vitória. São dois times que não jogam tão mal, né? São dois times que jogam até certo ponto bem. Red Bull Bragantino e São Paulo. O Red Bull tem que vencer o São Paulo. O São Paulo já está praticamente de férias. Está ali sonhando ainda, né? Nessa disputa para ir direto para a fase de grupos da Copa Libertadores, com uma briga hoje com o Internacional. Nessa briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro e você garantir diretamente uma vaga para a Copa Libertadores. Lembrando que se o Botafogo ganhar a Copa Libertadores, você tem mais uma vaga direta para a fase de grupos. Bahia e Palmeiras. O Bahia tá ali brigando por uma vaga na Copa Libertadores América, mas você pega o retrospecto recente. O Bahia, dos últimos 5 jogos, tem 4 derrotas e 1 vitória. Vem de 3 derrotas consecutivas. Vem jogando nada o time do Rogério Ceni. Mas o Palmeiras terá alguns desfalques devido à data FIFA. E também ao terceiro cartão do Estevão, que aconteceu no jogo lá do Allianz Parque. Que a equipe do Rogério Ceni tire pelo menos 2 pontos do time do Abel Ferreira, porque pode ser importante nessa luta pelo título brasileiro do Fogão. Cuiabá e Flamengo, vamos ver se o Cuiabá vai jogar com a mesma vontade, com o mesmo tesão que jogou contra a gente, né? Ou se foi apenas um jogo aleatório que o Cuiabá jogou, né? Com muita força e fibra, aquela partida pelo Campeonato Brasileiro, né? Porque o Cuiabá correu. O que o Cuiabá correu contra o Botafogo não tá no gibi. Grêmio e Juventude, jogo confronto direto na luta contra o rebaixamento. O nosso jogo contra o Atlético Mineiro. Vamos entender o que o Galo vai fazer nesse jogo. Se vai querer focar muito 10 dias antes da final da Copa Libertadores. Se o técnico da equipe mineira o Milito, vai poupar jogadores, vai fazer um time alternativo, até mesmo para esconder o jogo, não sabemos. Se teremos torcida ou não, se o jogo será na Arena MRV ou não, são vários pormenores que a gente tem que entender o que vai acontecer nesse jogo da próxima quarta-feira, 21h30. Vasco da Gama e Internacional, confronto de uma equipe que ainda sonha com a possibilidade da Libertadores, que é o Vasco, e o Internacional que sonha com o G4 do Campeonato Brasileiro. E fechando a rodada, Fluminense e Fortaleza. Fluminense precisa vencer para terminar de vez com qualquer risco de rebaixamento, e o Fortaleza ainda sonha com o título brasileiro. Pegando aqui a tabela, Fortaleza disputa título brasileiro, joga fora de casa. Botafogo disputa título brasileiro, joga fora de casa. E o Palmeiras disputa título brasileiro, joga fora de casa. Se você ampliar para as outras equipes que estão no G7 do Campeonato Brasileiro, Flamengo joga fora de casa contra o Cuiabá, o São Paulo joga fora de casa contra o Red Bull Bragantino e o Internacional joga fora de casa contra o Vasco. Todas as equipes ali do G7 jogarão fora das suas casas nesta rodada do Campeonato Brasileiro. É aquela rodada que a gente vê quem consegue uma vitória dá uma ampliada na sua diferença. Botafogo terá desfalques contra o Galo devido à data FIFA, mas mesmo assim pode chegar lá em Minas Gerais, não falo nem na Arena MRV, e conseguir 3 pontos. E é bem possível que a equipe palmeirense possa perder pontos também para a equipe do Bahia, que tem que dar uma resposta, né? Porque não é possível que o Bahia vai continuar jogando tão mal como vem jogando. É isso, meus amigos. A rodada não foi boa para o Botafogo, já que nós não vencemos, e quando a gente não vence, a rodada não é boa, mas temos uma diferença bastante estável de 4 pontos, faltando 5 rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro. Uma diferença de uma rodada, né? Se o Botafogo consegue, chegando no jogo contra o Palmeiras, com essa diferença de 4 pontos, se a gente vence o Palmeiras no Allianz Parque, termina o Campeonato Brasileiro, o Botafogo abre 7, não tem como o Palmeiras nos alcançar nas 2 últimas rodadas do campeonato. Ainda está bastante estável a situação do nosso glorioso. Beijos, fiquem com Deus, tamo juntos, pra cima deles, fogão, sempre fogão. Recomendação, se vocês forem ver programas esportivos, deem aquele privilégio para os programas que são de profissionais sérios. Não fiquem vendo pessoas que gostam de gritar na televisão, canais que são totalmente bizarros. Recomendação desse careca que vos fala pra vocês. Beijos, fiquem com Deus, tamo juntos. Fui e volto por volta de 1, 2 horas com o nosso almoço com o TF, com a análise do Léo Dantas, né? Análise da rodada do Léo Dantas, mostrando, né, como que ele viu o nosso Botafogo. Valeu, gente. Fui, fiquem com Deus, tamo juntos. Fogo neles. Valeu.